Vamos falar mais um pouco aqui de uma notícia que saiu agora há pouco na coluna de Manuela Alcântara. Vou trazer aqui os detalhes no telão para você. Vamos lá. STF decide liberar parte dos penduricalhos a juízes, mas com restrição. Notícia importante, você tem acompanhado aqui no Metrópolis.com toda essa disputa que acabou virando até, de certa forma, política, envolvendo esses penduricalhos a membros do Judiciário. Então, vamos trazer aqui esses detalhes. O Supremo Tribunal Federal consolidou nesta terça a maioria dos votos no julgamento para liberar parte das verbas indenizatórias, as famosos penduricalhos, pagas a integrantes do Judiciário e do MP, no limite do teto de 35%. A Corte já tinha maioria para pagar as verbas. Com o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi depositado nesta tarde no plenário virtual, a maioria decidiu o quê? Manter o teto. O julgamento vai ficar disponível no sistema virtual do STF até às 23 horas e 59 minutos. Olha, a Carmen Lúcia, ela fez o seguinte, ela fechou o placar. Ficou então 6-4. Quem votou no sentido, no mesmo sentido que ela, quem acompanhou esse voto dela, O Edson Fachin, que é o presidente do STF, o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zamin e Gilmar Mendes. Outros 4 ministros, eles votaram para a retirada do teto de 35% para o pagamento de penduricalhos retroativos. O Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Dias Toffoli. No voto, a Carmen Lúcia fez uma ressalva. Ela disse o seguinte, que o STF resolve o caso concreto, mas que cabe ao Congresso Nacional aprovar uma lei para definir as regras sobre salários, indenizações e demais verbas pagas aos servidores públicos. Ou seja, deixou claro que há uma necessidade de que o Congresso legisle em relação a esses penduricalhos. Houve a decisão do STF, ela vai ser obviamente respeitada, mas ela deixou claro essa necessidade. O Luiz Fux foi o primeiro a discordar parcialmente do voto conjunto dos relatores. O ministro avaliou que os valores de indenizações previstos antes do julgamento do STF, em março, devem ser pagos integralmente sem o limite de 35% dos 46,3 mil. 46,3 mil é o teto do funcionalismo público aqui. O Fux acompanhou a maior parte do voto dos relatores, mas divergiu quanto a essas limitações impostas às verbas indenizatórias. Para ele, essas parcelas devem ser pagas integralmente, sem teto ou marco temporal, e devem ser preservadas as decisões do CNJ e do CNMP sobre essa matéria. Ele também defende que as verbas devem ser pagas para seguir o princípio da previsibilidade. O entendimento é que ninguém pode perder o que já está garantido pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O voto, então, do Fux foi seguido ao longo do fim de semana pelo ministro Toffoli e pelo ministro André Mendonça. Na segunda, isso ontem, o Nunes Marques também votou para seguir o ministro Fux, que ainda reconheceu no seu voto o direito dos magistrados que têm filhos menores de 5 anos de receber o auxílio creche ou pré-escolar quando não for oferecido o serviço in natura, conforme regulamentação do CNJ-CNMP. Quando o julgamento terminar, pelo placar vigente até o momento, fica autorizada a retomada do pagamento dos retroativos e de parte das verbas indenizatórias, observadas as regras de fiscalização pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então tá aí, informação importante em relação a essa discussão que já é antiga. Você tem acompanhado ela aqui no Metrópolis.com e agora houve então a decisão do STF de liberar parte desses penduricalhos aos juízes, mas com essa restrição, ou seja, até 35% do teto de R$46 mil. Vamos abrir outra aqui, Essa aqui a gente está acompanhando desde cedo a reunião que acontece entre a Michelle